eu sou a Andréa. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Hoje com um tema diferente, porque a gente vai falar com o outro lado, né? A gente sempre chama aqui fabricante e tal, agora a gente vai falar com o transportador. Com o transportador, quem compra caminhão, Isso. Quem realmente está à frente do negócio, da operação. E olha, a gente não vai falar com o transportador convencional, não, porque... Você já deve ter visto na estrada, os caminhões aí personalizados. E o dono dessa transportadora é um personagem muito presente nas redes sociais. Você já deve ter visto, com certeza. Exatamente, seja muito bem-vindo, Leonardo Buzin, que é CEO da transportadora Buzin Transportes, Buzin né? Transporte. Buzin Transportes, seja muito bem-vindo ao nosso Vozes aqui de Transporte. É isso, obrigada aí, né? Muito obrigado pelo convite também, é uma honra aí poder participar. Isso é muito legal. Leonardo, vamos fazer assim, começa contando pra gente já falou aqui nos bastidores, conta um pouco da história da Buzin, né, até que é uma empresa de mais de 58 anos. Isso. Um pouquinho de toda essa trajetória, é uma empresa, pode-se dizer, familiar, né? Conta pra gente um pouquinho. A Buzin começou há 58 anos atrás, lá em São Marcos, Pedras Brancas, na verdade, que é o interior de Caxias, digamos assim. Começou com meu avô, daí eles se juntaram mais ou menos de uns 5, 6 para comprar o primeiro caminhão. Aí depois o meu avô passou pro meu pai e pro meu tio. Aí depois disso eles se mudaram a Porto Alegre em busca de mais oportunidades de serviço. Foram conseguindo mais serviço, tudo sempre sem muito planejamento. Como meu pai diz, eu fiz do jeito que deu, como deu, e aí a gente chegou aonde chegou. E aí foi indo, e até que chegou na terceira geração agora, que é eu e meu primo, que estamos à frente da empresa hoje. O que eu acho interessante, antes só de você fazer a pergunta, é que vocês vêm a família toda de você, como você já tinha me falado uma vez, foram caminhoneiros, né? Vocês são, essa geração agora é a única que nunca, vamos dizer, trabalhou como caminhoneiro, né? Já entraram para gerenciar. Administrar. Né? Você acha que isso fez também uma diferença, até por todo o legado, o conceito que tem a empresa ter sido construída por pessoas que estavam ali, que sabem os problemas, que conhecem as dificuldades, enfim? O único que não foi caminhoneiro, na verdade, fui eu. Meu primo foi também, lá nas antigas, ele trabalhou um tempo de caminhoneiro. Mas isso faz diferença, assim, que se vocês forem pegar também, praticamente todas as transportadoras que estão no mercado aí, elas são de ex-caminhoneiros. É muito difícil alguém que não é do setor ou que não foi caminhoneiro abrir uma transportadora. Claro que deve existir, sim, mas a grande maioria aí é de um cara que era motorista, comprou seu caminhão, depois comprou outro, foi se ajeitando e montou a transportadora. Mas eu acredito que você não foi caminhoneiro, mas você, pela experiência do seu avô, do seu pai, do seu primo, você conhece a operação, né? Como que funciona o dia a dia da estrada e as necessidades, né? Eu vivi isso desde criança. Uma época a gente chegou a morar na empresa, depois a gente se mudou, então desde que eu era pequenininho eu estive na empresa, eu participava, eu ia lá, então nunca foi uma coisa estranha para mim que eu cheguei lá do nada, comecei a trabalhar, então sempre foi um assunto também que a gente conversava muito, do negócio, do transporte. Aquilo também que eu digo, que eu tive duas opções do que eu ia fazer quando eu crescesse, né? Ou trabalhar na empresa ou trabalhar na empresa. Então, não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. E ainda bem que foi assim, porque a gente pega muita gente, digamos assim, a terceira geração ou a segunda, que o pai já se ajeitou um pouco, conseguiu ter uma condição de vida melhor, né? Aí o filho não quer dar seguimento, que já tem uma vida boa e acaba que não quer fazer nada ou faz outra coisa. E aí é o fim de muitas transportadoras, né? Que é o que a gente vê que está acontecendo. A grande maioria não tem a sucessão, né? Mas a gente já conversou algumas vezes e eu vejo que é uma coisa que você gosta e que você aproveitou e fez do limão uma limonada, porque hoje as redes sociais, elas são importantes. Não só para a questão de você mostrar o seu negócio e tudo mais, é importante também, mas de você comunicar, de você falar com o seu cliente, quem vai prestar serviço para você, com seus próprios funcionários ou futuros funcionários. E eu vejo que você cresceu muito nas redes sociais e hoje você é bastante presente. De que forma isso também ajuda no seu negócio? Sobre gostar ali, primeiro, a gente aprende a gostar, né? Porque
tu chegar na empresa ali, tu ser só o filho do dono, tu não conhecer nada, tu não entender nada, ninguém tá muito afim de te ensinar também. Não é muito legal pegou? no início. Tu tem que ter uma força de vontade ali, uma cabeça no lugar para se manter firme e falar, não, eu vou aprender isso aqui de um jeito ou de outro. É isso que eu tinha para mim, assim, muito, muito claro. E aí foi indo, que depois tu pega o jeito e tu vai aprendendo. E eu sempre tive o meu pai do meu lado me orientando, né? A gente fazia as coisas, ele depois me explicava, perguntava, a gente debatia. E aí fui aprendendo, depois ele foi me dando autonomia, né? Nunca, também, ideias mirabolantes, bom, vamos fazer isso aqui que, né, vou mudar a empresa. Não, faz uma coisinha de cada vez. E aí as coisas foram dando certo e a gente foi melhorando em várias coisas. Ele traz o passo a passo para você, né? Isso. Mas e para as redes sociais? Também teve essa questão de mostrar a sua empresa e também trazer pessoas para a sua empresa? Como que foi essa questão? As redes sociais foi um quebra de paradigma, assim, porque o pessoal do transporte, como eu falei antes, a maioria não tem sucessão, é um pessoal mais velho, então muitos nem sabem o que é Instagram e muitos são muito contra aí aparecer. A gente antigamente também era muito contra aparecer, os caminhões não tinham nem adesivo, para você ter uma ideia. E até uma época foi muito interessante essa estratégia. Eu acho que foi bom no momento, mas como as coisas estão mudando, hoje é tudo digital, hoje é tudo mídia, hoje tem que aparecer, hoje tem que falar. Eu falei, não, temos que mudar, a gente tem que vamos sair na frente. Aí no início, não, porque tu é louco, porque não vai dar certo, aquela coisa toda, né? Aí depois que dá certo, todo mundo gosta. Então, ainda bem que deu certo. Né? Foi uma aposta, mas uma aposta que deu certo, mas também você acha que... agora, só para entender, você entrou no Instagram e ao mesmo tempo você tem os caminhões que também já chamam muita atenção. Isso aconteceu junto ou foram coisas separadas que deram certo, né? Porque hoje... pensou na sua transportadora, a gente já imagina aqueles caminhões... Algum personagem sensacional ali. Enfim, isso foi junto ou foram estratégias separadas? Ou nem é uma estratégia? Nada foi muito pensado, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu fui fazendo, entendeu? Os caminhões, eles começaram primeiro, antes de eu ter o meu Instagram. Tá. Aí depois eu comecei a linkar uma coisa na outra. Que mostrar. Eu vi que dava engajamento, o pessoal gostava, pedia para fazer de outro tema, e aí eu fui fazendo, fui postando. Então muitos caminhões são baseados em temas que as pessoas vão, às vezes, de repente, na rede social, interagindo com você e solicitando? Bastante, que hoje deve ter... Hoje tem mais de... Só adesivados tem mais de 400, então tem muita coisa. É mesmo, e algumas adesivagens são sugestões de pessoas que te seguem? Várias, dos seguidores, o pessoal da empresa, de todo mundo, na verdade. Que legal, então. A gente vai sugerir muito. A gente quer do Vozes do Transporte. A gente quer do Vozes. Brincadeiras à parte, Leonardo, e hoje a gente está vivendo um momento que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de qualquer transportador, que é a falta de motorista. Estar nas redes sociais te ajuda? O que faz você sair na frente? Porque eu vejo que você faz algumas campanhas, vem trabalhar com a gente e tal, e é quase meio que constante, né? E eu vejo também que muitos ali respondem, eu já tentei, eu tô na fila. E eu vejo que tem uma galera, exatamente, que tem um interesse. É aquilo que eu digo, tu tem que estar sempre fazendo, tu tem que estar sempre um passo à frente. E isso aí da falta de motorista, desde que eu entendo alguma coisa que alguém fala, que eu era pequenininho, meu pai dizia que faltava motorista, que era difícil, mas tinha que ir atrás, tinha, entendeu? Sempre teve esse problema da falta, digamos assim. Não é bem uma falta, é, digamos, a falta de tu vender a tua empresa, de tu mostrar o que tu tem de bom, o que tu tem a mais para te atrair esses motoristas para trabalhar nela, porque motorista tem, certo? Só que tu tem que mostrar por que tua empresa é mais vantajosa para eles trabalhar. E realmente existe uma super oferta de serviço. Hoje, qualquer empresa que o motorista for, ele tendo uma experiência, ele vai entrar. Mas cabe aí a empresa fazer a lição de casa dela e mostrar por que é bom de trabalhar. Eu conversei com um motorista lá, que é da sua frota, e ele teve um plano de carreira dentro da transportadora, né? Ele começou como caminhoneiro, hoje é gerente de frota, eu acho, né? Gerente de frota, Gerente de operações. Gerente de operações, isso mesmo. Esse tipo de ação, né? De ter um plano de carreira, de valorização, é uma coisa que já era desde a época do seu pai, do seu avô? Ou isso foi uma coisa que você trouxe ao longo dos anos?
você foi entendendo, como você acabou de dizer, o que é essa falta de motorista, né? Que é a questão de como a empresa trata, como a empresa oferece, enfim. Você trouxe isso ou isso já era um pensamento que veio? A gente sempre teve isso porque pro transporte, ele é um setor específico, ele é diferente da indústria, ele é diferente de qualquer outro setor, e não tem ninguém que conheça melhor a operação do dia a dia do que o próprio motorista que já trabalhou, que já dirigiu, que conhece cada buraco da estrada, que conhece o cliente, conhece as dores que o motorista passa. Então, para cargos estratégicos, muitas vezes a gente opta por trazer motoristas que estão na estrada, a gente chama eles, vê se eles têm interesse e bota eles em determinado setor para tocar isso aí, porque eles entendem a dor do motorista, eles sabem o que o motorista está passando, então eles sabem como conversar com o motorista, como instruir, como dizer a melhor maneira de, enfim, de resolver um problema que aconteça na estrada. E se tu trouxer um cara de fora, aí, um todo cheio de formação e currículo, se o cara não conhece a estrada, não conhece o que é tu ficar 15 dias sem falar com ninguém rodando, o cara que é motorista conhece, então ele sabe como conduzir. Então isso... eles entendem o que é a dor, ele sabe qual que é a dor. Você traz alguém já formado, pode até afastar, é isso? O cara que foi motorista, ele sabe todas as dores que ele passava na estrada, e as dores que ele passa na estrada é a mesma que o outro motorista passa. Sim. Exato. Então, ele sabe como conduzir uma situação. Se traz um cara de fora, ele não vai saber. Um cara que não é do setor, entende? Sim. Então, a gente colhe muitos bons frutos aí, trazendo motoristas para dentro do escritório. E o que hoje afasta o motorista das transportadoras? Eu, às vezes, conversando com outros colegas empresários, alguns já me disseram essa seguinte frase. Às vezes, o motorista ele sai da minha empresa porque a empresa vizinha paga R$10 a mais. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Mas é uma força de expressão e aquilo me chama atenção. O que é que faz sair de uma transportadora X para ir para Y? Acontece muitas coisas, mas é que como existe essa super oferta de serviço, às vezes tem um motorista, isso tu já identifica pelo próprio currículo dele quando tu vai contratar. O cara que fica 3 meses numa empresa, 3 meses na outra, 2 meses na outra, sabe que esse cara provavelmente vai ficar pouco tempo na tua. Porque daí o cara que qualquer probleminha que teve, não, pra mim não serve mais, eu vou trocar. E a gente sabe que tu vai trabalhar num lugar novo, tu vai ter dificuldades, não é como era a tua empresa antiga, tu vai ter um período de adaptação. Tem muitos que entendem isso, tem muitos que trabalham por anos e anos com nós, e aí vão resolvendo. A gente tem todo o pessoal para dar suporte para eles 24 horas, todos os setores, sempre de prontidão. Então, a nossa parte, a gente sempre tenta fazer o melhor possível para não deixar eles sem resposta, para não deixar eles sem respaldo na estrada. Só que mesmo assim, às vezes acontece, do cara, aconteceu qualquer probleminha, não serve mais, eu vou pegar na outra empresa que tem emprego também, e é isso. Mas mesmo quando você, com todas essas ações que vocês têm dentro da Abuzin, você consegue mensurar, por exemplo, a retenção, assim, você consegue reter mais os motoristas? Tem motoristas mais antigos? A rotatividade é menor? Você acha que isso ajudou a você ter uma rotatividade menor, a ter um motorista lá que está com você já muitos anos? Você percebe isso? Ajuda. Eu tenho um setor, na verdade, dedicado só a dar atenção para o motorista. O cara tem qualquer problema, independente se é problema de estrada ou quer conversar com alguém, vai lá e liga pro cara. E o cara vai ali, conversa, dá uma atenção, dá uma instruída. Então, isso ajuda, porque às vezes ele fica rodando, ele chega num posto, abastece, não conversa com ninguém, depois roda mais o dia inteiro de novo sozinho. Então, às vezes o cara precisa conversar, precisa de um apoio, precisa de alguma coisa. Então, a gente botou um setor dedicado, um setor para atender o motorista, para conversar com o motorista. Isso tem trazido muitos bons resultados. A gente diminui a saída deles e trabalha com eles mais satisfeitos também. Eu tenho, meu Instagram também, eu recebo muita coisa dos motoristas, muitos me mandam mensagem. Eu não consigo responder todo mundo, mas o que der eu leio. Então eu fico sabendo também de muita coisa que acontece na estrada. E aí eu vou lá e cobro o pessoal, logicamente. Sim, sim. É difícil me enganarem daí nesse quesito. Então a gente consegue fazer um trabalho bem legal em cima disso e aumentar aí o tempo de casa deles. Você nem considera ter esse tipo de problema, então, né, na empresa? Hoje. Eu não considero como um problema. Acontece, mas não é uma coisa que... Sim, é um problema para vocês. A gente vai conduzindo da melhor forma. Sim. De alguma forma, você falou, né, você tem um departamento aí para cuidar dessa questão de conversar com o motorista e tal. Ter os caminhões adesivados, porque eu acredito que o motorista, quando ele para com um caminhão, sei lá, de algum time, como a gente viu recentemente, ou de algum personagem,
É natural que desperte não só a curiosidade dos pobres mortais, que não são nem no do negócio, mas, pô, ver um caminhão lá, Novo, adesivado. e tal, com o time, do coração e tal, mas deve despertar também o interesse ou a atenção de outros motoristas colegas. E aí já é um meio ali de conversar, de ter um papo, uma interação. Você sente isso? Os motoristas te trazem isso? Quero dizer, traz esse benefício dele não se sentir tão sozinho? Traz, vou citar alguns exemplos, que nem os personagens de desenho de infantil. Isso aí, quando para nos postos, enche de gente, de criança, assim, que vê o caminhão da Minnie, do Mickey, enfim. Aí vai lá, tira foto, aí o motorista tira foto junto, mostra o caminhão por dentro, que muitas crianças gostam de caminhão também. Aí já conversa, já dá uma atenção, dá uma valorizada no serviço dele também, porque é legal pro motorista isso, né? É legal ele chegar com o caminhão diferente ali, o pessoal gostar, tirar foto, porque afinal digamos, é a casa dele, é onde ele mais passa tempo. Sim. Então isso traz, o que a gente quer trazer com isso é mais essa humanização pro motorista, mais esse acolhimento, ele se sentir parte do negócio. Que muitos reclamam que chegam em certas empresas, eles são só um CPF, digamos assim, só um número. Ele saiu do portão para fora, te vira e deu. E a gente não acredita nisso e acha que isso não tem como dar certo. Porque quem faz a tua empresa dar um resultado bom ou ruim começa pelo motorista. Tu pode ter resultados excelentes com um motorista excelente trabalhando, ou tu pode ter resultados péssimos se o motorista quiser. Ele não fatura, ele gasta muito diesel, ele vai estragar o caminhão, enfim. E ele deve ter um certo orgulho, né, de dirigir aquele caminhão. E pensando aqui agora, você comentou, né, quando para esses caminhões de desenho animado, é uma coisa interessante também, porque hoje a gente tem essa questão de não ter a sucessão também na estrada, né? Da mesma forma que você está dizendo nas transportadoras, tem na estrada também, que às vezes, muitas vezes o pai não quer que o filho seja caminhoneiro. E de repente essa coisa que existia lá atrás, né, da coisa do caminhão, esteja aos pouquinhos se perdendo. E talvez esses caminhões também sejam uma forma de despertar, né? Caminhão é legal. Caminhão é legal, né? O cara vai entrar lá dentro, a criança vai entrar lá dentro, vai ver um caminhão moderno, porque os seus caminhões são novos. Não vai ver mais aquele caminhão que de repente o pai tem, que não é tão novo. Ele começa a ter nossa, pai, acho que eu quero, né? Despertar começa o interesse, né? Você já pensa também por esse lado? Eu vejo interesse de bastante gente nova para entrar no setor. Eu não vejo tanto esse desinteresse que ninguém mais quer, que vai ter o apagão logístico. Para mim isso é besteira, Mas isso entendeu? não tem a ver um pouco por você ser um influenciador? É. Porque agora é fato, você é um empresário, você é um transportador, mas você é um influenciador. Sim. Do setor. E às vezes é natural que as pessoas queiram estar próximo, né, de um ídolo, de um influenciador. Agora, né, antes eram os atores, e você é um influenciador. Isso também não abre portas para ter essa atração, essa demanda que você pela Buzin Transportes. É que não adianta eu ser só um influenciador, mas daí o motorista chegar na minha empresa e ver que tudo que eu falo é mentira, por exemplo. Ah, não. Então, eu posso influenciar, mas o que eu falar, ele tem que chegar e ver na minha empresa honrar, que é verdade, né, o que eu tô falando. E outras empresas também que eu vejo, que a gente conversa, que vão na mesma linha de trabalho que eu, eles também não têm problema de motorista. Ah, entendi. Entende? Tá. Os que acabam que têm problema de falta de motorista são os que tratam o motorista mal. Aí acaba que, mesmo pagando bem, enfim, todo mundo quer ganhar bem, logicamente, mas não adianta tu ser uma peça esquecida na empresa ali. Tu tem que receber bem, tu tem que ter um bom tratamento, tu tem que ter o suporte na estrada, tu tem que ter o apoio da empresa, tu tem que ter o reconhecimento do teu trabalho. Então, quem faz isso consegue aí ter motorista. Então, na verdade, entra dentro do pacote chamado valorização, né? Exatamente. Que eu acho que, na verdade, todo mundo bate na tecla de E a várias questão da coisas, mas é a humanização. valorização. A humanização, né? É. Na época do seu pai, acredito, né, muitos transportadores falavam da questão de o maior custo do transporte, o maior, né, problema era combustível, estradas ruins e tal. Hoje, você que é uma nova geração, quais são os problemas para o transportador brasileiro hoje? Hoje, no mercado de baixa que nós estamos, né, que eu acredito que esse ano tende a melhorar, 2025 foi acho que um dos piores anos aí, o problema é a falta de produtividade, certo? Que o caminhão
não produz o que ele deveria, muitas vezes pelo cliente não ter tanto movimento, acaba que o motorista chega lá, leva 2, 3 dias para descarregar, depois vai em outro cliente, leva 2, 3 dias para carregar, e no transporte, cada dia que tu perde é dinheiro, né? O dia que tu perdeu, tu não fatura mais. Então, por exemplo, se eu peço 90 mil de faturamento no caminhão por mês, cada dia é 3 mil reais, mais ou menos, né, para te ter de faturamento. Então, se eu perdi 3 dias, eu perdi 9 mil. E esses 9 mil eu não busco mais, eu perdi. E às vezes tu perdeu, por exemplo, um final de semana, no mês, tu já não bate a tua meta de faturamento. Então, o tempo perdido, isso aí nos judia muito. Isso é uma coisa que, claro, quando o mercado melhorar, daí acaba explorando o tempo. Porque também. Daí carga, tem que tirar aquela correria. Então, tudo depende muito do mercado, é momento e... Como você vê 2026 para isso? Eu acho que acredito que vai melhorar, né? É um ano eleitoral, o ano eleitoral sempre tende a movimentar mais a economia, que é jogado mais dinheiro no mercado, tendo mais dinheiro no mercado tem mais consumo, consequentemente tem mais frete, tem mais transporte. A gente tem aí a projeção da Selic também, que para nós do transporte, a Selic baixando é muito, muito interessante, porque a maioria das transportadoras elas são alavancadas, então é diretamente ligado à taxa de juros, te depende muito de financiamento e de antecipação de dinheiro, e quanto maior a Selic, mais caro fica o financiamento e antecipar o dinheiro. Sim. Então a Selic baixando nos ajuda, aumenta a nossa margem, e fica mais barato o pessoal comprar também, o pessoal fazer investimento, tudo sem movimento, e tudo passa por caminhão, né? Sim. E além da questão da produtividade, a gente vê que também que a falta de segurança na estrada também é uma coisa que... Você tem um caminhão roubado, tem uma carga roubada, é um custo alto, e a gente vê que cada vez mais empresas de segurança. Os ladrões, né? Eles estão cada vez mais especializados em busca de cargas altas, enfim. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Você acredita que os seus caminhões, até por serem personalizados, você consegue reduzir a questão do roubo de carga na sua empresa, ou você não percebe isso? Hoje o nosso índice de roubo é 0. Ano passado imagino. foi 0, esse ano 0, ano retrasado foi 0 também. Mas não por causa dos caminhões personalizados. Pode ser que isso ajude, eu acredito que sim, porque o cara não vai roubar um caminhão da Pantera cor-de-rosa que qualquer um vê. Qualquer um vê. Mas hoje tem muita tecnologia embarcada aí nos caminhões para prevenir o roubo. Então, além de todas as tecnologias que a gente também tem o nosso setor lá de gerenciamento de risco, a gente tem a nossa GR própria interna, a gente foi homologado para isso, são poucas transportadoras que tem. Então, todo caminhão, ele saiu de Porto Alegre, ele tem que ir até São Paulo, ele tem a rota dele desenhada. Se ele saiu da rota, se ele abriu a porta onde não era para abrir, se qualquer coisa que aconteça fora do que está desenhado na viagem, já gera um alerta para nós, a gente já entra em contato com o motorista, dependendo da gravidade que for, o caminhão bloqueia. Então, porque, vamos lá, 10 horas da noite, era para o caminhão tá entrando no posto, em vez do caminhão entrar no posto, ele seguiu reto e dobrou numa rua suspeita. Isso aí é um indício grande de algum problema, né? Sim. Então, a gente já atua na hora para evitar que aconteça. Isso foi uma das... se você pudesse elencar ou falar quais foram as principais mudanças que a tua gestão trouxe em relação à gestão anterior, né, que era do seu pai e tal, enfim. O que você poderia dizer que foi melhorado, que foi modificado, até para poder acompanhar todas essas mudanças assim do transporte? Uma das coisas que eu vejo que foi o grande divisor de águas aí, quando tu tem muita gente antiga na empresa, tu tem muitas pessoas com muitas manias, certo? E aí acabam que geram uma sensação deles de serem donos também, digamos assim, e aí tinha muita resistência de certos setores que tu ia lá e era do jeito dele, não podia falar, e se falasse alguma coisa ficava torcendo o nariz, ficava bravo. E travava a operação. E travava, eu até estava num cliente hoje, esse que eu estava visitando, e eu perdi esse cliente por causa disso aí, que não queria fazer do jeito dele, agora eu fui lá e eu consegui retomar ele, 5 anos depois. Caramba! Assim, então... Daí o pessoal não aceitava, e não podia falar, não aceitava a ideia, não aceitava a mudança, até que um dia eu cheguei e falei pro meu pai, pai, assim, ó, quer que eu assuma, quer que eu faça, mas pra mim desse jeito não dá, eu não tô afim de trabalhar desse jeito a empresa tem dono, não que eu vá chegar mandando todo mundo, mas... Precisa ter uma hierarquia, né? Mas a gente tem que fazer o melhor pra empresa, não que é melhor e mais cômodo pra pessoa que tá tocando ali essa área. A área X ou Y. E aí ele, tu quer fazer isso aí, tu tem certeza, tu vai te incomodar, tu vai segurar esse rojão aí, eu tô contigo, mas quem vai fazer é tu.
Eu não quero mais me meter, eu já trabalhei demais. Eu falei, não, deixa que eu faço. Eu aceito essa incomodação. E me incomodei muito, meu Deus do céu. Mas daí acabou que grande parte desse pessoal mais antigo saíram, porque tu começou a cobrar eles, eles não estavam acostumados a ser cobrados. Sim. Aí botou gente nova e aí o negócio começou a fluir mais e foi... Aí foi crescendo, foi crescendo. Foi... Então, essa uma mudança necessi- de mentalidade, né? E uma necessidade maior de flexibilidade, que antes não tinha. É isso. Na verdade, é toda uma mudança de cultura, né? Teve que mudar toda a cultura da empresa. Antes era uma coisa, digamos, mais acomodada, mais tranquila, cada um cuidava do seu setor ali, faz do teu jeito, estava dando certo, né? Mas eu falei, não, mas eu quero crescer muito mais isso aqui. Nós temos que ser mais firmes, nós temos que fazer o negócio andar mais, nós temos que ser mais ágil, nós temos que melhorar os processos, temos que melhorar, enfim, muita coisa. E aí tu ia cobrando o pessoal, porque você não queria fazer, eu falei, não quer fazer, eu vou botar quem faz. Infelizmente é assim, entendeu? Não tem como ser diferente. Exato. É, porque você tá trabalhando com pessoas, né? É complicado. Às vezes é complicado. Uma curiosidade que eu fiquei você trabalha com vários tipos de... com uma diversidade de marcas de caminhão, né? Hoje, qual é o seu critério na hora de renovar a sua frota, de escolher um caminhão? O que você leva em consideração quando você está lá na negociação? É só preço? Ou é a tecnologia? Enfim, o que você analisa? O que faz você decidir por aquela empresa, por aquele caminhão, enfim? Hoje os caminhões, sendo novos, né, tu comprando eles zero, eles são tudo mais ou menos parecidos em questão de tecnologia e coisas desse tipo. O único que se diferencia no quesito de média é o Scania, que ele tem uma média aí 10, 15% acima dos outros, isso não tem discussão. Em economia de diesel. de Só que ele é um caminhão mais caro também. Então tudo é questão de negociação, depende muito do momento que cada montadora está disposta a negociar, fazer de preço, condições, taxas bancárias, o que mais eles vão me dar aí, além do preço. E aí a gente negocia e vão vendo. E daí, então, o primeiro fator é a negociação. Você olha, por exemplo, o pós-venda deles, mas você costuma fazer plano de manutenção? Eu já compro tudo com plano de manutenção, Todos garantia, tudo. Você falou sobre 2025, né, que foi um ano difícil e tal. Para negociar também foi difícil, ou já que estava essa dificuldade de vender caminhão, até por causa de taxa e tudo mais, você conseguiu boas oportunidades? Quanto pior tá a economia, mais fácil fica de tu negociar as coisas, porque tá todo mundo vendendo pouco, então tá todo mundo precisando, de algum jeito ou de outro, vender para alguém. Então foi um ano aí que a gente comprou em 2025, a gente comprou 260 caminhões. A gente comprou muito caminhão em 2025. Sim. A gente foi totalmente contra o mercado aí. Só que Mas o seu negócio cresceu também, né? Cresceu. Claro. Crescemos 45%. Mas Nossa, bastante. No mercado ruim, hein? é que a gente faz a Qual lição o de casa. A gente segredo, faz a lição gente? de casa. Conta, Esse eu não posso né? contar, esse eu não posso contar. Não, mas você teve... Não, agora é sério. Mas é um ano de margens apertadas, né? Você trabalhou com margens mais apertadas, mas eu acho que você teve incremento. Esse incremento veio, né, em 45% de novos clientes, de abertura de novos negócios, enfim, o que foi? Ou a junção, a soma De tudo dos um dois? pouco, aumentar os que eu já tenho, novos clientes, melhorar o atendimento, tentar pegar mais volume. Tudo vai fazendo aí Sua operação é só bem Brasil bolado, ou digamos você assim. também faz... Não, só Brasil. Só Brasil, tá. Tá, e sobre os caminhões com combustível alternativo, vocês já pensam em ter na frota? Não sei se você tem também, né? Sei lá, um caminhão elétrico, caminhão a gás, enfim, vocês têm essa projeção, essa Para nós, o elétrico, como a gente faz mais, basicamente só rotas longas, o elétrico ele não Já não se entra, aplica, não né? rola. Tem que ser mais alguma coisa mais local. E a gente tem algumas negociações andando aí sobre o a gás e o biodiesel. Tá, não fechamos nada ainda, mas tá por sair. O aí. biodiesel B100? É aquele com 100%? Isso, é o que não polui nada. Aquele, Tá, o B100. Esse eu acredito que seja com a Scania. tem com a DAF também. Tem com a DAF também, B100? Tem. Que legal. E o E eu acho que o Iveco também tem, se não me engano. biometano, você também tá vendo alguma coisa? O gás, né, no caso? Estamos vendo os dois casos, mas o que acontece para nossa operação no caso do a gás? Como a gente tem muito rodotrem, às vezes o cliente ele quer, me dá uma solução aí para reduzir emissões de CO2. Só que aí tu vai pegar um caminhão a gás,
que tu vai botar ele numa carreta, né? Até pouco tempo atrás não tinha caminhão a gás que puxasse rodotrem. Rodotrem com duas carretas. Um caminhão Euro 6 que eu tenho no rodotrem, ele polui mais ou menos a mesma coisa que 2 caminhões a gás em 2 carretas, que é o que precisaria para fazer o mesmo serviço. Então, não faz sentido para o meu cliente entregar isso como uma solução para ele, sendo que eu vou ter que botar dois caminhões, o custo vai ficar muito maior para ele, sendo que eu posso botar no rodotrem, poluir a mesma coisa e dar um custo muito mais baixo. Entendi. Entende? Então, vai de negócio para negócio, mas... Mas é uma demanda, mas isso já é uma demanda dos seus clientes, de ter uma, sei lá, uma frota verde, enfim. Muitos pedem, e a gente sempre leva isso como uma solução, e muitos acham bem interessante essa parte do rodotrem Euro 6, que o Euro 6 é depois de 2023 para frente, que mudou, sim. Que polui menos. Então, acaba que com um caminhão, tu leva a carga de 2 e tu acaba poluindo a mesma coisa que 2 caminhões a gás. Entendi. E é um caminhão menos na estrada, é um risco a menos, é um custo mais barato de frete, tu consegue ser mais competitivo. Então é uma solução interessante. Esse ano você compra caminhão? Provavelmente. Você acha que vai ser mais ou menos uma meta parecida de 2025? Porque 2025 você comprou um número importante, 200 bem importante. Eu espero comprar mais, né? Agora tem 30 Volkswagen chegando, vamos, né, já para começar o ano. Então... Já começou assim. Nossa, já começou com... E conta, quais são os planos, os personagens aí? Quais são os planos para 2026? Crescer a empresa, continuar na linha que a gente tá, acho que a gente tá numa pegada boa aí. E basicamente isso, arrumar serviço, atender bem o cliente, tentar fazer um serviço diferenciado para eles. Sempre levar uma solução para o cliente, eu não posso ser uma dor de cabeça para o cliente, tem que ser uma solução. Né? Quando ele tem que pensar na blusinha e ver, bom, eu vou passar para ele que eu sei que eu passei para ele, eu não preciso nem me esquecer, eu posso esquecer do transporte. Que ele vai dar um jeito de me entregar, ele vai resolver. Porque as pessoas sempre, o cara que fica reclamando, fica xinga tal coisa e reclama que isso aqui tá ruim, que não dá pra fazer, não sei o quê. O cara, ele vai querer se livrar de ti, porque tu é um chato, né? Tu tem que ser a solução pro teu cliente. Sim. Você é muito pragmático e você falou uma coisa, eu vi um post seu que você fala que no transporte não adianta palavras difíceis, muita firula e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Como que é? Esse é o Leonardo que conversa com o embarcador, você não inventa a roda, como que é isso? Eu sou mesmo que eu converso com o embarcador, com bancos, com vocês, porque eu vejo muita gente de outros transportadores, enfim, que querem falar muito nome bonito, muito nome em inglês, um monte de coisa técnica, de balanço e coisa, mas assim, vamos, né... O cara por exemplo, bancos de montadores não estão interessados em saber o teu conhecimento técnico de contabilidade. Sim. Eles querem saber se tu sabe fazer a operação. Se tu vai botar os caminhões deles a rodar e tu vai conseguir fazer os caminhões deles se pagar para te pagar eles, basicamente. Claro que tu tem que ter o teu balanço bonitinho, aquela coisa toda, mas eles não estão muito interessados em saber o quão de conhecimento tem nessa parte. Isso aí deixa o contador explicar. Então... Eu acho que quanto mais direto e objetivo tu for, e quanto mais tu conseguir mostrar que tu sabe fazer a operação, isso aí facilita muito, tanto para bancos, quanto para o cliente. Porque o cliente também quer saber se tu vai saber fazer a operação dele, se vai ter um problema na estrada, tu vai saber resolver, se tu vai pegar, se tu vai fechar um volume X com ele, tu vai conseguir atender esse volume. É isso que eles estão preocupados. Sim. E você tem uma visão muito interessante, né? Você é novo, mas você já tem essa visão do que o transportador, do que o cliente demanda. Com essa sua visão, quantos clientes, até você trouxe o exemplo de hoje, que você conseguiu reverter um cliente que há 5 anos não era mais, né, não fazia mais parte do seu... Quantos você conseguiu reverter e quantos você trouxe a mais desde que você assumiu? Até por conta, eu acho que é interessante isso, por quê? Porque tem muito transportador aí quebrando, reclamando, que não tem carga, que é infraestrutura, quer dizer, colocando culpas em muitas coisas que não são erradas, né? Claro, existem todos esses problemas do diesel alto, enfim. Mas talvez quando você tem um foco, uma visão, um jeito de conduzir a coisa de uma maneira organizada, enfim, você consegue, talvez, aos pouquinhos, né? Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho disso, desses clientes que até que antes você de repente perdeu por uma visão errada, um jeito errado de tratar ali. Quantos você reverteu, quantos que você trouxe? E o que você atribui a isso? É que tu ficar reclamando e botando culpa em fatores externos não vai resolver teu problema. Tu só vai achar um culpado para justificar a tua frustração, sei lá. Eu acho que isso não resolve. Eu não reclamo das coisas, entendeu? Tenho que achar uma solução.
E de clientes que a gente perdeu, na verdade, na história foram 2 só, em 58 anos. Caramba. Um, na verdade, né? Que o outro já voltou. Então, e esse outro vai voltar também. Então, que eu tenha trazido, assim, o comercial, eu tenho meu diretor comercial, que ele faz a grande parte desse... Você tem um comercial forte, Tem um comercial bem... porque tem que te acompanhar. Que você renovou também. Você renovou, porque tem que te acompanhar. Não, mas esse aí sempre foi bom. Ah, tá. Esse aí tá com meu pai há bastante tempo e ele sempre foi... Ah, tá. Ele foi Tá. bem Tinha uma visão. acelerado, né? Esse aí, Aham, E legal. aí, depois, conforme a empresa foi crescendo, ele estruturou a área comercial também, a gente fez várias mudanças, mas ele continua sendo diretor ali. Sim. Quanto a ele, não tem nada a reclamar, ele é muito, muito bom. Gosto muito do serviço dele. Não vou nem falar o nome dele pra ninguém que tá Pra por ninguém Pra dentro. ninguém te roubar. levar ele. Não, mas Mas houve um crescimento. Mas houve um vai, crescimento. desde quando você assumiu, com essa nova visão, novas, provavelmente, coisas que você implementou ali, que não tinha antes, tem hoje, até por toda a mudança. Sim, mas ele acompanha e muitas dessas coisas foi sugestão dele no passado, digamos Tá. assim, que não foi implementado, enfim, e hoje nós estamos fazendo, então a gente trabalha bem alinhado nós dois. Estamos bem- Porque você trouxe essa visão. E ele também me ajudou em Sim. bastante coisa, me deu várias visões e a gente trabalha bem em sintonia, a gente se dá bem. Às vezes a gente se xinga um pouco, ele me responde, Faz parte. eu respondo ele, daí depois a gente dá mil de novo, mas isso aí é assim. Mas se você pudesse dar dicas, claro, dicas, não a sua fórmula de sucesso, mas até para quem tá começando, para quem tem lá 2, 3 caminhõezinhos, enfim, pensa, ou tem um caminhão e pensa em expandir, o que você diria para essas pessoas que estão começando num meio que hoje é muita... Nossa, mas é muito ruim, isso é muito louco, o que você vai fazer nesse setor, enfim. O que você falaria para ele como dica de um passo a passo, assim, para ele não errar tanto? Primeira coisa é parar de reclamar, certo? Uhum. Tirar a reclamação do teu vocabulário e da tua vida. Acho que muita gente já começa o dia reclamando, metade do dia tá reclamando, o problema tá reclamando, Sim. e quer largar tudo. Então acho que a primeira coisa é tirar a reclamação. Tirar a da reclamação. vida. E aí depois focar na solução e ver assim, que muita gente também tem a mania de ficar olhando eu tô olhando pro que o Buzinho tá fazendo, que ele tá comprando tanto caminhão. Não tem que olhar para mim, tem que olhar para tua empresa. O que a tua empresa está deixando de fazer que tu não consegue entregar resultado, que tu não consegue comprar caminhão? Será que tu está cuidando do teu motorista? Será que tu está cuidando do quanto que ele está gastando de diesel? Tu está cuidando de quanto que o teu caminhão está produzindo? Ou tu está querendo ver quanto que os meus caminhões estão produzindo? Então, muita Olhar gente... pro seu negócio, né? muita gente fica olhando pro negócio dos outros, aquela coisa a grama do vizinho ser mais verde, e às vezes ela não é mais verde, às vezes geralmente ela é a mesma cor da tua. Sim. A dor que eu tenho é a mesma dor que a grande maioria das transportadoras tem. Só que uns focam no problema e ficar querendo ver o negócio dos outros focam na solução e resolvendo o problema. Eu vejo que é isso que muda. Porque o transporte em si, tu ter um caminhão, tu ter 5, tu ter 10, tu ter 100 ou tu ter 1000, é a mesma coisa, só muda o número de zeros aí que tu vai ter que lidar e o número de motorista, mas o jeito de conduzir é o mesmo. Buzinho, sobre ter caminhões, existe a possibilidade de a Buzinho Transportes um dia alocar ou ainda para você vale a pena comprar? É que a locação ela é interessante em alguns momentos, digamos assim. Por exemplo, tu é uma empresa, a gente trabalha sempre para ter o crédito pré-aprovado com as montadoras. Por exemplo, eu precisei saiu um serviço, eu preciso de 50 caminhões, eu tenho pré-aprovado já, com alguma eu sempre vou ter. Preciso de 100, eu tenho também, a gente vai atrás. Então, às vezes a locação ela se encaixa nisso, que tu precisa, arrumei um serviço, eu não tenho crédito pré-aprovado, até fazer análise vai levar 2, 3 meses, e eu preciso botar os caminhões daqui a 15 dias, sei lá, 20 dias. Aí tu vai ter que recorrer a outra alternativa, como o aluguel daí entraria, digamos, num quesito desses. Mas você tem já ou já teve a experiência? Não alugo ainda caminhão. não. Para mim, assim, eu não vejo interessante, porque o preço do aluguel do caminhão é praticamente o mesmo do financiamento, só que daí tu vai trabalhar para depois entregar o caminhão quitado para a locadora vender. Sim. Que seria a parte boa, né? Porque ele se pagou, tu vender. Então, se tu puder financiar, eu vejo que é mais interessante. Entendi. Então, para sua operação é o que funciona mais. É como a gente faz hoje. Legal. E você negocia seus caminhões quando... Qual é a idade média da sua frota? Esse ano vai ficar com 2 anos. Nossa, baixíssima. E você mesmo, é pela própria Buzinho que você negocia ou você acaba usando esses caminhões numa nova negociação? Como que funciona? Tu diz quando eu vendo os usados? Para onde vai esses caminhões usados? Você já... Eu tenho a loja, que eu tenho meu vendedor, né, a Pátria Caminhões,
Ah, você tem uma loja de seminovos. A loja é dele, na verdade. Tá. do Tá, não Matheus tem ali. nada a ver com a Buzin. Você só passa... Ele vende os caminhões pra nós, né? Tá. É um E amigo desculpa, meu. mas já vende o caminhão personalizado ou não? A gente é que daí vai vender um caminhão com a nossa característica, a gente tira os adesivos, dá uma polida entendi. nele, deixa ele bem ajeitadinho, entrega Uhum. sem Sem adesivo. sem nada. Entendi. Porque aí você pode usar essa mesma personalização no novo, que É. chegar e tal, né? Isso também. Entendi. Mas aí claro, tem que fazer o adesivo de novo, né? Depois tu tirou o Sim, adesivo. sim, É, claro, não porque aí, pode enfim. Fenatran esse ano, você pretende ir às compras antes, depois? Ou de repente, não sei, se Ou vai antes ou aproveitar durante, o né? programa nesse começo, o que vocês... André é final do ano, né? Acho que é final do ano, né? Fenatran É, em novembro. novembro. Do outro ano, eu acho que eu fiz um dos maiores pedidos da Fenatran, que foi o 120 DEF, que deu bastante repercussão. Vamos ver esse ano se eu faço um pedido maior. você- também. Vamos ver qual montador estiver mais disposto a fazer negócio. Né? Olha lá, Como o Move Brasil ajuda o setor? Para você? Até o setor, quando eu falo, é também olhando o seu próprio negócio, tá? O que tu diz no Move Brasil? Agora, esse programa do governo que ajuda na compra de com caminhões juros mais e tal, com baixos, juros mais baixos e tal. possibilidade De que forma isso pode impactar positivamente, eu queria a sua visão, né? Positivamente na operação, no transporte, né, como um todo, né? A gente já sabe que pode vender X caminhões a mais, vai ajudar a indústria e tal. Mas para o transporte como um todo, que reverbera também positivamente na sua operação, enfim. Eu gravei uma pergunta pro Alckmin ali, que saiu no Brasil Caminhoneiro, né? Eu vejo que é um programa interessante, é um crédito a mais no mercado, então quem tiver apto aí a comprar, eu vejo que tem que comprar, tu tendo serviço. É uma taxa atrativa, uma taxa de... Hoje muita montadora faz uma taxa parecida, né? Mas, por exemplo, pro cara que é o autônomo, que não tem condição mais de difícil. comprar, de negociar direto com a fábrica, coisa do tipo, eles têm taxas muito maiores. altas, sim. Vai pagar mais de 20% ao ano. Então, essas taxas de 13%, 14% ao ano fica interessante, principalmente para o autônomo, o cara quer trocar o caminhão dele e deixar mais novo. Então, eu acho que é uma coisa que vai aí poder dar uma... Não vai renovar toda a frota do Brasil, até porque isso demandaria um crédito muito maior. Mas vai dar uma boa ajudada aí, vai conseguir, né, daí tu renova os caminhões, reduz a emissão de poluente, deixa as estradas mais seguras, o autônomo tem mais conforto também quando estiver dirigindo. Bom, Leonardo, agora a gente tem um quadro nessa terceira temporada que chama Mitos e Verdades. Roda a vinheta. Identidade visual forte não traz retorno financeiro. Mito ou verdade? Traz retorno financeiro, verdade. E por quê? Porque, vamos pegar o exemplo agora também, que nem os caminhões que eu estou fazendo pro Toguro. Fazendo 10 caminhões ali da Mansão Maromba, do Sabor Energético. Uhum. Então, pela toda a identidade visual que a gente tem da empresa, toda a propaganda, a gente está conseguindo aí fechar, não posso dizer qual que é a ideia ainda, Sim, né? sim. Mas acho que vai trazer um bom resultado financeiro, não só com ele, mas com outros que nós vamos vender essa mesma propaganda aí, digamos assim. De usar o seu caminhão como Um outdoor. um outdoor. Volante. É. Boa. Para reter motorista, só o salário resolve? Não resolve. Então é mito. E por quê? Mito. Porque além de tu dele ter que ter um bom pagamento, tu tem que ter toda aquela parte que eu expliquei antes do reconhecimento, uma boa tratativa com ele, o suporte na estrada, dele saber que se ele precisar de ti, ele vai te ligar, ele vai ter alguém de prontidão para atender ele. Então é todo esse conjunto aí para te conseguir segurar o motorista. Não adianta só tu pagar ele bem e esquecer dele na estrada. Não vale a pena investir em motoristas jovens. Mito ou verdade? Essa depende, não tem como dizer se é mito ou verdade. Por quê? Eu vejo que muitos motoristas jovens, eles querem começar do topo. Eles querem pegar o melhor caminhão, o melhor conjunto, na empresa mais top de todas. E assim, ninguém começa do topo. Tu tem que começar de baixo, como grande parte dos motoristas comentam também. Eu comecei num caminhãozinho mais velho, eu comecei numa empresa que não era tão grande, eu fui crescendo, hoje eu estou numa empresa boa, tenho um caminhão mais bonito, caminhão novo, caminhão zero. Mas então, é interessante, mas eu acho que tu tem que começar degrau por degrau, tu não pode querer começar do topo. Então depende do jovem, né? Que você vai contratar. Depende do que o jovem está procurando e o que o jovem está pedindo. Se o jovem, muitos jovens, eles não aceitam pegar um caminhão mais velho. Não, eu quero caminhão novo, todo mundo tem caminhão novo. Eu falei, sim, mas é que tu não tem experiência. Entendi. Vamos ter um tempo, né? Tecnologia é mais importante do que a valorização humana. Mito ou verdade? Mito. Eu acho que
a tecnologia é importante, mas tu não pode esquecer das pessoas. Quem faz o negócio acontecer mesmo são as pessoas. Eu vejo que a tecnologia ela vem para ajudar, para otimizar o processo, para deixar as coisas mais ágeis, né, para tirar um pouco do processo manual, mas igual tem que ter uma pessoa por trás ainda fazendo. Muito bom. Você tem motoristas mulheres? Temos? Quantas? Várias. Mais de 30. Mais de 30. E tem alguma ação que você faz em especial para captar mulheres? E como você vê se existe uma diferenciação no comportamento ou na forma de como tratar o caminhão e tal, da mulher para o homem e essa cultura, de repente, legal, vou passar para todo mundo. Como que é? É que antes a gente tinha, vamos botar, menos motoristas mulheres porque a nossa operação ela era majoritariamente de rodotrem, que é uma operação mais pesada um pouco. Então, existe mulher que dirige rodotrem? Existe. Tem mulheres que trabalham no rodotrem. Mas, usualmente, elas trabalham, por exemplo, num baú é muito mais fácil para a mulher trabalhar. Não precisa fazer tanta força. O baú vai ali, alguém carrega, só fechar a porta e deu. Então, depois que a gente começou a entrar para a operação de baús, a gente começou a ter mais mulheres trabalhando. Mais interesse. E é uma operação que atrai mais elas também. Tá. Porque uma operação de rodotrem é pesada, é lona, é 2 carretas, é diferente. Uhum. E aí a gente começou a receber bastante currículo e eu sempre digo, não é para analisar se homem ou se é mulher, é para te analisar o currículo da pessoa e se ela tem a experiência que a gente precisa. Tendo a experiência que a gente precisa, a gente contrata, sendo homem ou sendo mulher. Bacana. Sim, bacana. Bom, então é isso. A gente quer te agradecer muito aí pela sua participação e por todo esse discurso aí que eu acho que foi bem interessante para quem... Principalmente essa questão da humanização do motorista. Exatamente, que eu acho que falta um pouco realmente em algumas empresas. A gente conversa muito com os motoristas e também eu acho que é um problema do transporte, não é específico de motorista, mas é um problema de transporte. Exato. Acho legal essa visão jovem, essa visão humanizada que você dá aí pro transporte. Então, acho que foi bem legal até para quem tem uma transportadora ou pensa em ter uma transportadora, né? Ou se quiser trabalhar na Buzin Transportes. Muito obrigado por poder ter participado aqui. Foi um privilégio conversar com vocês. Então, até a próxima. Legal. Pois é, a gente te espera, porque eu sei que você sempre tem novidade. E para você que nos assiste, nos acompanha aqui toda quarta-feira no @Voz do Transporte, fiquem ligados, porque é assim, ó, toda semana tem conversa desse nível. Exatamente, aproveita e se inscreve aí no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!